O que aconteceu ontem no Brasil, né, todas aquelas manifestações contra o que o Congresso Nacional está aprovando, e antes dessa mobilização, nós, do Serviço Público, estamos discutindo lá uma reforma administrativa, por exemplo, que tira o papel do Estado, né, e tira a atribuição dos servidores e servidoras públicas. Então, tem um país onde tem uma demanda muito grande pelo direito à educação e um Congresso Nacional que não está nem aí para essa demanda. E aí você tem projetos aprovados que colocam em movimento, né? Porque aí você escuta um argumento que, olha, conseguimos aprovar um projeto que deveria ter sido aprovado 36 anos atrás. Então, isso é um grande avanço, mas com conteúdo que, no nosso entendimento, não traz os avanços necessários para atender às demandas. E aí eu quero destacar três. A perspectiva do financiamento. Então, a referência que nós colocamos é o custo aluno-qualidade, né, que estava ruim quando foi aprovado no Senado. Nós não conseguimos melhorar na Câmara. A insistência faz uma referência, mas faz uma referência em cima da Constituição que nós conquistamos em 2020. Então, há 5 anos atrás, nós já colocamos na Constituição Federal que a referência para financiar a educação básica é o custo aluno-qualidade. E lá na Constituição diz que uma lei vai regulamentar, né, o procedimento para aplicar o custo aluno-qualidade. Então, para que as pessoas entendam, o que esse projeto de lei fez? Repetiu o que diz a Constituição. Olha, a referência de financiamento vai ser o custo da aluno-qualidade, que está lá no parágrafo 7º do artigo 259 da Constituição. Ou seja, essa deveria ser a lei para regulamentar o custo da aluno-qualidade. E aí você perde a oportunidade de avançar. Você prorroga, né, essa ação. A própria questão do direito à educação. Quando você lê o objetivo que está escrito no PL do Sistema Nacional da Educação, fala de universalizar o acesso à educação. Mas como eu vou universalizar o acesso à educação quando eu preciso de 61,3 bilhões a mais do governo federal para cuidar com qualidade e equidade 47 milhões de matrículas, mas eu tenho 80 milhões de brasileiros e brasileiras que não teve acesso à escola ou que não concluíram a educação básica. Então, mesmo que eu coloque mais 61 bilhões no orçamento, eu vou atender quem está dentro, 47 milhões. E os 80 milhões que estão fora? Quando é que vão chegar? Em que momento? Quantos anos mais nós vamos passar para poder dar perspectiva de direito a essas pessoas de voltar para a escola ou de acessar a escola? E, por fim, a própria descumprimento do que determina o artigo 205 da Constituição Federal, que ali diz, entre outras coisas, que a educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. E como é que nós nos organizamos para poder participar efetivamente? Pelos fóruns de educação. Então, nós, a CNTE, nós, a CONTE, estamos no Fórum Nacional de Educação. E lá tem o setor público, tem o setor privado, tem empresário, tem trabalhador, está todo mundo ali dentro. É quando você olha o PLP do sistema, ele não traz o fortalecimento dos fóruns de educação em nível municipal, estadual e distrital. Então, é outra falha, né, que deixa de cumprir uma determinação constitucional. Madalena. Inclusive, Madalena, na parte da Conte, eu gostaria que você comentasse também sobre as emendas que foram sugeridas e que não foram acatadas na Câmara. Bom, é, nós da CONTE e da CNTE compreendemos que na proposta do sistema, a educação privada deveria estar sendo componente do sistema. A nossa Constituição, no artigo 209, diz livre a iniciativa privada desde que regulamentada pelo Estado, né? Ou que o respeito às leis nacionais,
a supervisão e avaliação e garantia da qualidade. Então, hoje a rede privada no Brasil é uma rede privada enorme. Ela representa e tem uma responsabilidade social ao participar do oferecimento de um direito, que não é um serviço, é um direito. Então, nós sempre defendemos, junto, enquanto as duas entidades, a necessidade de que a educação privada fizesse parte do projeto, né, de Sistema Nacional de Educação. Então, a gente sempre disse que o Sistema Nacional de Educação ele é constituído pela integração do sistema federal, dos sistemas estaduais, do sistema distrital, dos sistemas municipais de ensino, tanto na esfera pública como na esfera privada. Essa foi uma das emendas que nós colocamos desde o início da tramitação. Mas é claro que nós sabemos que existe toda uma luta política, inclusive de parte do setor privado, que não quer que a lei do Sistema Nacional de Educação contemple exigências, né, à rede privada de ensino. E eles lutam para que isso saia da proposta do sistema. Nós lutamos e fizemos uma proposta de implementar um sistema nacional de avaliação, como disse o Heleno, da educação pública e da educação privada, com um conselho federal, estadual e municipal, com a participação também de estudantes, professores, instituições públicas e privadas. Essa foi uma das emendas que nós colocamos na concepção de que você tem que ter uma gestão democrática. A gestão democrática, ela está compreendida na participação da sociedade na elaboração de políticas e acompanhamento das políticas públicas, como são os fóruns, e como já disse o Heleno, o fórum ficou dentro da proposta do sistema apenas o Fórum Nacional de Educação, delegando para os municípios e estados a decisão se vão querer fóruns estaduais e municipais. Nós consideramos isso um retrocesso na concepção de gestão democrática, um retrocesso na concepção de participação na elaboração das políticas de educação da sociedade brasileira, né? Que tem responsabilidade também. Nós fizemos uma emenda que dizia que o Sistema Nacional de Educação ele é constituído pela integração do sistema federal e estadual e do sistema distrital, e, e a gestão democrática e participativa tem que ser tanto na esfera pública como na esfera privada. Nós sabemos que essa é uma emenda de difícil aprovação, porque, infelizmente, na LDB, né, e nas políticas mais gerais, quando fala em gestão democrática, diz para a escola pública. Então, isso enfraquece, vamos dizer assim, essa emenda dentro do sistema. No entanto, a gente tentou, porque nós consideramos que a questão da gestão democrática é uma questão de princípio, de concepção de educação. E, portanto, isso não é só na escola pública, é também na esfera privada. E decidimos também por fazer uma emenda que também não foi, como já disse Heleno, contemplada na proposta que foi aprovada na Câmara, que era de desenvolver um sistema nacional de avaliação, subordinada, né, o SINAEB e os SINAIS, como existe os SINAIS, também fazer o SINAEB, em substituição ao IDEB, que é o que a gente critica, que é uma avaliação estatística, é uma avaliação que não dá conta de entender as particularidades de cada escola e de cada município no seu sistema, né? E a ideia do financiamento como princípio custo-aluno-qualidade. O que foi aprovado é o princípio do custo-aluno-qualidade sem ter nada que garanta que ele seja cumprido, ou se o município não tiver condição de cumprir aquilo que está determinado no custo aluno-qualidade, que a federação tenha que dar ao município a possibilidade de ele cumprir a meta do custo aluno-qualidade. Isso não está na proposta. Isso é um retrocesso. Então, o custo aluno-qualidade ficou apenas como um princípio, mas ele não vai ser efetivado se isso não ficar claro no regime de colaboração, né? Então, aquilo que foi aprovado, na nossa visão, é um retrocesso, né, em certo sentido, daquilo que a gente imaginava e que já tinha sido, em certo sentido, também garantido na proposta que tinha sido aprovada no Senado. O que é que nós achamos? Nós achamos que agora, voltando para o Senado, nós vamos nos organizar para que esses elementos sejam colocados, né?
ou colocados da forma como a gente compreende lá, lá no Senado. O que a gente está informado é de que provavelmente será a senadora Dorinha, a relatora, e nós vamos, então, começar a atuar politicamente, quando for decidida a relatoria, para poder garantir que essas questões que foram levantadas, e que vamos dizer assim, defendida pela ampla maioria das entidades do Fórum Nacional, sejam garantidas na proposta que vai ser aprovada no Senado.